Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e neste vídeo eu vou trazer para vocês a ampliação da reflexão do penúltimo vídeo, tá? No qual eu falei sobre a questão do idiota da aldeia, né? Trazida pelo texto do Humberto Eco, tá? Eu não consegui fazer esse vídeo ontem, estava com uma dor de cabeça violenta, estou aturando o inferno aqui, uma situação insuportável, asquerosa, gente nojenta se metendo aqui nos meus espaços de convivência, destruindo minhas amizades, destruindo meu tempo de vida, meu doutorado, meu esporte, um lixo assim, insuportável que eu estou aturando, me difamando, uma gente nojenta que eu estou aturando aqui há 10 anos, esses vermes vomitando lixo na minha vida e não consigo paz aqui para fazer nada. Talvez eu não estivesse nem fazendo aqui essa quantidade tão grande de vídeos, eu estou fazendo esses vídeos todos porque eu não estou vendo meus amigos, não estou fazendo as coisas que eu gosto, porque está tudo sabotado por esses bandidos, essa gente nojenta, que eu não consigo nem escutar o nome desses animais, estou aturando aqui provocação de baixo nível, no hackeamento, na rua, né? Uma gente insuportável e estão destruindo a minha vida aqui, eu não consigo fazer nada, e aí eu estou ocupando o tempo aqui, inclusive para poder, né, eles não destruírem minha cabeça de novo, porque já fizeram isso uma vez. E aí, quer dizer, eu estou aqui ocupando o tempo fazendo vídeos aqui para o YouTube, que é a única coisa que essa gente medíocre não meteu a pata imunda para destruir o lixo que eles são, não vomitaram o lixo que eles são para destruir, porque eles não podem fazer isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que eu faço sozinho. Tudo que envolve outras pessoas, eles já poluíram com a chantagem, com as coações, com a nojeira, com o baixo nível deles, e eles vão destruindo porque é isso que eles são, né? Essa escória, essa gente nojenta que não, sabe? Que não, eu vou até parar de falar para não falar um palavrão aqui, não desmonetizar o vídeo. Mas enfim, então nesse primeiro vídeo eu vou fazer 2 vídeos hoje, tá? Nesse primeiro eu vou finalizar, vou ampliar essa reflexão do penúltimo vídeo, no qual eu falei sobre a questão do idiota da aldeia, trazendo aqui uma reflexão sobre o bolsonarismo como obra de arte, a partir de uma releitura de 4 obras aqui, né? Uma do Jorge Luiz Borges, outra do Hans Christian Andersen, do Edgar Allan Poe e também da Patrícia Mello, tá? E aí no segundo vídeo eu vou falar rapidamente sobre o discurso do Malafaia lá em Copacabana anteontem, que, enfim, também é uma bizarrice aí, falou um monte de bobagem, vamos tentar refletir aqui porque é importante, tá? Então antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, não consegui vender nenhum ainda por culpa desses animais e sigo aqui tentando, fazendo um trabalho civilizado de colocar o Zap aqui que está sabotado por eles para poder tentar aqui restabelecer meus contatos e seguir minha vida, né, a despeito do lixo que esses animais têm feito contra mim aí, tá? Então tá aqui, segue a dica do livro aqui, quem quiser entrar em contato, tá? Então pessoal, vamos lá, só para relembrar rapidamente, né? Então a gente falou sobre o idiota da aldeia, né? Trazendo aquela questão que Humberto Eco ponderava lá em 2015, que a internet, né, começou a liberar todo mundo para dar opinião, e isso para ele era uma coisa muito ruim, porque o que ele chamava de idiota da aldeia, que é aquela pessoa que ficava no bar falando bobagem, passou a ter tanta voz, tanto poder, né, de fala e tudo mais, quanto um prêmio Nobel, ou enfim, quanto pessoas, né, que tem aí, que são notórias e tal na sociedade, tá? E aí para ele era uma coisa ruim, e eu fiz o vídeo aqui explicando que para mim tem o lado bom e o lado ruim e tudo mais, né, porque você vai ver muita bobagem, mas nesse particular aí é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta, porque as pessoas têm a liberdade de opinar e etc e tal, tá? Bom, e aí falei, né, de várias questões aqui, e eu inclusive citei esses romances aqui, esses pontos também rapidamente no vídeo lá, e hoje eu vou fazer uma descrição um pouco maior aqui deles para poder conectar com essa questão do Bolsonaro. E aí finalizei falando que o Bolsonaro seria então, o bolsonarismo e o Bolsonaro seriam uma obra de arte, né, inusitada na história do Brasil, porque especialmente depois daquele 8 de janeiro, que foi uma coisa ali que escancarou, né, as contradições, a farsa da direita brasileira e do bolsonarismo também de maneira mais específica. Por quê? Porque eles destruíram não só o Palácio do Planalto, que era o lugar onde o Lula ia entrar, e aí, portanto, isso ia dar para eles ali uma certa legitimidade, ainda que cometendo crime, mas eles iam poder dizer, ó, a gente estava destruindo porque era o Lula. Mas eles são tão burros, né, aquela gente é tão idiota que eles foram destruir o Congresso Nacional, que é um lugar que está recheado de bolsominions e de direitistas. 70 e tal, talvez até 75% dos congressistas do Senado são de direita. Então, essa gente destruiu por ele porque são imbecis, né? E o STF
ainda que tenha apoiado várias arbitrariedades contra o Lula, etc. e tal, passou a tomar outras posições nos últimos anos por conta dos excessos do Bolsonaro, e eles destruíram o STF também, que obviamente, né, é o local onde vão ser julgadas essas coisas. É uma gente muito idiota, então quer dizer, né? E o Bolsonaro defendeu essa gente agora na passeata, tem defendido, tem dito que são órfãos de pais vivos, quer dizer, né? Porque para eles isso não é crime, né? Tentativa de golpe de Estado é uma coisa que está no sangue da direita brasileira. Isso aí não é crime para eles, não conseguem enxergar crime nisso aí, né? E aí, enfim, bom, e o Malafaia também falou disso, eu vou falar um pouquinho também no próximo vídeo. E aí, para finalizar, então, quer dizer, esse ponto, esse evento lá do 8 de janeiro e essa destruição do Congresso e do STF pelos bolsomínios foi uma espécie de ferida narcísica, ou ferida, né, melhor dizendo, sentir esse narcísico, isso aí está muito impregnado de psi, isso não me interessa. É uma ferida ali, uma ferida estrutural, né, na direita brasileira, porque isso escancarou essas contradições e, ao mesmo tempo, abriu um espaço de atuação contra a direita que a gente praticamente não vê, nunca viu na história do Brasil. Essas pessoas estão sendo presas lá, condenadas a 17, 20 anos de cadeia, isso nunca aconteceu, né? Sempre quem é perseguido, quem é atacado, quem é sabotado é a esquerda no Brasil. Historicamente é sempre assim, né? Salvo uma exceção ou outra ali que a gente pode ponderar na época do Getúlio e tal, mas enfim, no geral é a direita que persegue sistematicamente na história do Brasil. E aí eu ponderei também nesse vídeo, né, para finalizar aqui ainda, esse relembrar aqui da questão, eu ainda ponderei que isso aí poderia ser inclusive uma data de reinauguração do Brasil, à lá Oswald, né, que o Oswald fez lá, deslocou, né, a data do descobrimento, do surgimento do Brasil para o dia em que o bispo Sardinha foi devorado pelos índios canibais. Então, quer dizer, por quê? Porque ele estava deslocando o papel do colonizador para o colonizado, né? Estava tentando inverter essa lógica aí, que é uma questão interessante e tudo mais, mas eu já fiz vídeo aqui também, que se a gente continuar fazendo isso com Portugal, a gente vai continuar batendo na nossa própria imagem, né? Porque nós somos portugueses também. Então, quer dizer, agora, na verdade, o grande câncer do Brasil é a direita brasileira, não é Portugal, não é, enfim, nada do tipo, é a direita brasileira, que é um segmento do país, aquele segmento que está cristalizado na direita, e não aquele que fica ali, né, sambando, que é uma galera que ainda está, né, enfim, ainda está ali meio que sem entender muito bem essas diferenças, mas aquela galera que está cristalizada, que o Gessé Souza chama de elite do atraso, mas na qual cabem também os pobres de direita, etc. e tal, essa gente é que é o atraso do Brasil. E aí esse momento em que esse evento lá do 8 de janeiro escancarou essa questão, né, pode servir aí como uma espécie de data de reinauguração do Brasil, se a gente for refletir isso aí para o futuro. Isso aqui é mais enfim, uma ponderação aqui, como se fosse até uma nota de rodapé e tudo mais, mas enfim, isso às vezes pode servir para a gente pensar coisas maiores aí também para o futuro, tá? E aí, pessoal, então vamos lá. Por que eu estou ponderando que esse momento lá e a data do 8 de janeiro e o bolsonarismo podem ser uma obra de arte? Porque, primeiro, o bolsonarismo, eles estão numa lógica que não é a lógica cristalizada da direita tradicional, eles estão sambando entre a defesa de certas perspectivas tradicionalistas, milico das antigas, conservador, que essa ideia de patriotismo, blá blá blá, que quando você vai ver, quando você vai estudar e vai refletir, comparar o que o Bolsonaro fez no governo dele, não tem nada de patriota, muito pelo contrário, né? Entregou empresas para os árabes, colocou o Paulo Guedes lá, que é um entreguista, quer dizer. Então, agora, esse aspecto, né, de um segmento não cristalizado da direita, que é o Bolsonaro, e que se configura, por exemplo, na figura do simulacro, né, do patriotismo, ele abre uma série de veredas reflexivas para a gente aqui, e escancara as contradições da direita. Por isso é artístico, porque eu já fiz vídeo aqui explicando que, para mim, a arte e a filosofia, de maneira geral, né, quando as duas estão conectadas também, né, funciona nessa lógica de extensão e corte,
Então você tem um exemplo de extensão e corte na arte, por exemplo, né? Que é o que interessa para a gente aqui. O romance é uma extensão, né? E os cortes são aqueles deslocamentos de sentido que colocam em movimento questões e rótulos e tendências que estão muito fixas e repetitivas durante muito tempo, né? Esse caráter, escondido, né, escamoteado da farsa da direita brasileira, da completa desconexão dessa direita com qualquer projeto nacional, com o Estado, que eles, de certa forma, até falam, né, Estado mínimo e tal, mas os neoliberais escondem, né? Mas, enfim, esse caráter escondido, ele acabou sendo vítima de um corte, né, por esse evento do 8 de janeiro e pela própria verborragia sistemática e estúpida do Bolsonaro e dos bolsonaristas, né, dos bolsominions, especialmente esses da política do Estado, né? Então, quer dizer, isso tem um valor artístico muito grande, porque isso abre uma vereda de reflexão para quem se interessa por essas questões aí. E aí, pessoal, então, quer dizer, né, a obra escancarada, repito aqui, né, falo mais uma vez aqui do livro do Humberto Eco, tá aqui, tá, o Obra Aberta, que é uma referência para isso aí. E eu falei que nós estamos numa época também que essas referências de verdade e tal, e da posição pessoal e etc e tal, estão também muito borradas, né? Falei da literatura, citei aqui esse livro que é uma autoficção, falei da ciência, tá aqui, né? A realidade não é o que parece, livro do Carlo Rovelli, e falei também desse livro aqui do Roger Chartier, essa questão da história, tá? Então tudo isso aí tem a ver com o que a gente está falando aqui. E aí eu fui buscar na literatura alguns exemplos importantes, interessantes, que a gente pode usar para refletir essa questão aqui, tá? Então vamos lá. Inclusive tem a questão do Witz também, né? Que é esse corte, que é o relâmpago, né? Dos românticos alemães, também serve para referir esse caráter artístico aí dessa, enfim, inusitado ao mesmo tempo, involuntário do bolsonarismo, que é fazer esse corte nesse caráter escamoteado aí enfim, dessa farsa que é a relação da direita brasileira com o Estado, por exemplo, tá? E de certa forma com o próprio país nesse âmbito aí, tá? Então, enfim, tem a questão do Witz, e aí vamos lá então, né? Primeiro, eu vou citar para vocês né, vou fazer um resuminho rápido aqui do conto A Carta Roubada, tá? Do Edgar Allan Poe, que é um conto interessantíssimo aqui, eu reli ele anteontem, tá? E aí qual é a história, né? A história é a seguinte, tem a carta de um político lá importante é roubada, e aí tem lá um inspetor, e ele é designado para poder tentar achar a carta. E aí ele tem uma recompensa e tudo mais, e ele não consegue, ele vai procurar o Dupin, que é justamente o detetive mais famoso lá do Poe, né, do Edgar Allan Poe. E aí o Dupin faz umas perguntas para ele e tal, e aí pondera alguns detalhes enfim, e aí o cara vai embora e tal, continua lá tentando resolver a questão. E o fato concreto é o seguinte, ele não consegue achar a carta, mas o Dupin vai e acaba achando. Como? Né? Porque a carta estava escondida, entre aspas, no lugar mais óbvio possível, justamente porque no lugar mais óbvio ninguém procura. Todo mundo acha que está escondido de maneira muito bizarra, muito sinistra, ali, muito... E aí essa é a ideia do conto, né? Inclusive já gerou várias reflexões na filosofia, e quer dizer, né? Então é isso, né? Quer dizer, a ideia básica é essa. É uma história que conta um objeto que é roubado e que é escondido num lugar muito fácil de achar e ninguém procura ali. Aí o detetive esperto foi lá e procurou exatamente ali para poder achar, tá? E qual é a conexão disso com essa história do Bolsonaro como obra de arte? Vou ler aqui para vocês rapidinho. Então, no caso da carta roubada, quem não enxerga esse óbvio ululante é a parcela da classe média que fica flutuando, né? E aqueles que votaram no Lula, por exemplo, também deputados de direita, né? Esses aqui não enxergam esse óbvio, né? Que é o óbvio de que a direita não tem projeto para o Estado. Ela nega o Estado o tempo todo, né? Então essa galera é que tem que ter acesso a essa comparação aqui. Parar para pensar nisso aí, quer dizer, ó, né? É óbvio, tá na cara.
Como que a gente não consegue enxergar isso, né? E aí, enfim, esse caráter artístico desse corte gerado pelo Bolsonaro acaba permitindo que, se as pessoas que estão nessa classe aqui se interessem, que observem que olhem para essa contradição, porque está na cara, está óbvio, né? E esse óbvio, ele fica ainda mais óbvio, fica ainda mais escancarado depois do 8 de janeiro, tá? E aí tem mais, a carta que foi roubada, né, do Bolsonaro, agora tentando fazer uma outra perspectiva, mas ainda a partir desse mesmo conto, a carta que foi roubada do Bolsonaro com o 8 de janeiro, porque o 8 de janeiro serve para essa parcela da classe média, que não consegue enxergar as contradições da direita, mas serve também para o próprio Bolsonaro em relação ao pessoal do 8 de janeiro. Então vamos lá. A carta que foi roubada do Bolsonaro com o 8 de janeiro foi a complacência do Congresso e do STF, tá? Então, quer dizer, né, o Bolsonaro, se os bolsomínios não destruíssem o Congresso e o STF, provavelmente o Bolsonaro talvez não fosse nem investigado, talvez não fosse nem, né, punido aí por nada, nem ficasse inelegível, né? Então, quem, na verdade, provavelmente gerou essa inelegibilidade, uma série de outros problemas do Bolsonaro, foram os próprios bolsomínios, tá? E para finalizar, pessoal, o Bolsonaro e os Minions são uma espécie de carta roubada da direita brasileira, sua farsa. Bolsonaro é essa carta roubada, sem saber, é claro, né? Se mantém escondido na aparência de sua própria farsa, de seu patriotismo, também sem saber, e enquanto conservadores eles acabam levantando questões, patriotismo, especialmente, que os neoliberais mais espertos já aprenderam a escantear. Isso aqui eu já falei no início, né? E para finalizar, está aqui na 82 também tem um trecho interessante, que o Dupin rouba a carta roubada, né? Ele pega a carta lá do tal ministro lá que roubou a carta, e portanto ele aponta o óbvio no seu caráter de simulacro, e aí sem esse processo não basta apenas dizer que o Bolsonaro é incompetente porque a farsa não cai. Aqui esse aspecto, quem tem que fazer esse papel do Dupin é a esquerda. Eu até falei aqui, fiz vídeos falando sobre a questão da comunicação conectado com o Felipe Neto e tudo mais. Quem tem que fazer esse papel do Dupin é a esquerda, de roubar a carta roubada e apontar a farsa, né? Esse é mais um processo aqui que é importante. Então, finalizamos aqui a carta roubada do Edgar Allan Poe. Vamos agora para o segundo conto aqui, que é o conto do Borges, tá? Que está aqui, o tema do traidor e do herói. Tá? Que é um conto sensacional porque... Qual é a história? Né? Tem um sujeito chamado Fergus Kilpatrick, ele é o líder de uma conspiração e ele está conspirando lá, ele está armando lá o tal do golpe, e no último dia do golpe, que vai acontecer o golpe, tem uma reviravolta, né? Ou seja, um sujeito lá de dentro da galera dele acaba denunciando que tem um X9, né? E, enfim, tem um traidor. E aí... Quem é o traidor é o próprio conspirador, é o próprio chefe da conspiração, que é o Kilpatrick, né? Então o trecho aqui, esse conto é muito interessante, é muito legal, até como estrutura narrativa e tudo mais. Ele diz aqui na página 119 o seguinte: no dia 2 de agosto de 1824, os conspiradores reuniram-se, o país estava maduro para a rebelião. Algo, contudo, falhava sempre. Algum traidor havia no conclave. Fergus Kilpatrick tinha encomendado a James Nolan o desmascaramento desse traidor. Nolan executou a tarefa. Anunciou em pleno conclave que o traidor era o próprio Kilpatrick. Demonstrou com provas irrefutáveis a verdade da acusação, etc. e tal, e aí finalizou com ele sendo punido ali, né? A questão é a seguinte, tá? O que isso tem a ver com o conto, com a questão do Bolsonaro como obra de arte inusitada? Vamos ler aqui, ó, tá? O herói é o traidor. Ele trai naquilo que expõe a farsa na defesa do oposto. Para além disso, o 8 de janeiro de 2023 completa o corte filosófico e artístico porque trai a ingenuidade bolsonarista e assim escancara a obra que agora, assim como com o Dupin, está em poder da esquerda para a devida reflexão.
Esse aqui também é uma abertura de possibilidade, uma oportunidade aí de refletir essa questão, que eu tenho visto pouco, na verdade, né? Eu não tenho visto tanto aí os vídeos, mas eu não tenho visto muito a galera falar disso, desse caráter aí de uma, né, enfim, de uma abertura radical ali da contradição da direita nesse evento do 8 de janeiro, tá? Ou seja, a destruição do Congresso e do STF, tá? Então, quer dizer, e aí, né, finalizando aqui, tá? Vamos ver aqui o que falta. É isso, né? Finalizando, o Bolsonaro, ele então, enquanto essa figura que fica, né, nessa verborragia de falar bobagem o tempo todo e discutir questões que não tem nada a ver com a agenda neoliberal, ele trai todo dia a farsa do caráter heróico dele próprio e da direita brasileira como projeto nacional para o Estado, né? Então o Bolsonaro é uma espécie de Fergus Kilpatrick, né? Aquele cara que é o herói, que está ali, né? O mito, né? Mas que ao mesmo tempo, no final das contas, é o grande traidor, porque está todo dia, está o tempo todo, escancarando essa farsa aí na sua própria tentativa de conectar várias simbologias que são da esquerda, que hoje só a esquerda defende, com uma agenda neoliberal, entreguista, e, enfim, que não tem nada a ver com patriotismo, tá? E aí, pessoal, tem mais duas histórias, né? Vamos falar rapidamente aqui do Hans Christian Andersen, que eu não tenho livro aqui, eu li na internet. E a história é a história do rei, eu falei rapidamente aqui, né, no vídeo de anteontem. É um rei, né? E ele recebe lá uns tecelões que são malandros, né? São pilantras. E aí os tecelões dizem que vão produzir roupas ali muito interessantes para ele ser muito admirado, etc e tal, e que só pessoas inteligentes conseguiriam enxergar a roupa. E aí o rei pede lá para eles fazerem, então beleza, faz aí então que eu quero essa roupa e tudo mais. E ele vai mandando funcionários lá dele para poder ver, e os funcionários não conseguem enxergar nada, mas não dizem porque tem medo de serem considerados incompetentes, né? E aí, quer dizer, eles voltam e tal, e dizem que não, tá tudo certo e tal, a roupa tá ficando muito bacana, e quando o rei chega lá também não enxerga, e aí ele olha e fala, pô, caramba, né? Mas enfim, eu não vou dizer nada, porque senão eu vou passar por burro aqui. Então ele diz bacana e tudo mais, ele vai, veste a roupa e vai pra rua, né, para poder, enfim, ser ali admirado por todo mundo. Ele tá lá peladão, né? Mas todo mundo também fica aplaudindo, porque ninguém vai criticar o rei, né? Tal. De repente um garotinho lá, e um moleque lá na plateia vira e fala, aí ó, o rei tá nu, né? O rei tá peladão e tal. E aí todo mundo começa aí, é verdade e tudo mais, mas enfim, o fato é que esse garotinho que está dizendo que o rei está nu, né? Essa denúncia de que o rei está nu e que, portanto, também o idiota está nu, né? Foi a galera do 8 de janeiro também que, ao invadir lá o Congresso, destruir e tudo mais, acabou abrindo, escancarando essa contradição. Não só a contradição do valor do bolsonarismo, mas essa contradição mais específica deles tentarem vincular símbolos que não tem nada a ver com a direita, patriotismo, enfim, tudo mais, com o neoliberalismo e coisas que não estão nem aí para isso, né? E essa burrice inacreditável, né, dos bolsonaristas do 8 de janeiro escancarou, ou seja, né, o idiota está nu, né? E enxerga quem refletir isso aí e fizer essas comparações, tá? Então essa é a terceira de hoje. E a última, pessoal, para finalizar aqui, acho que vai dar tempo, né? Para finalizar, tem também uma outra comparação possível que dá para fazer com esse romance aqui, que é o Elogio da Mentira, da Patrícia Mello, que é um romance muito legal aqui, que, enfim, no qual ela fala sobre um sujeito que é contratado por uma editora para fazer livros que são livros, né, best-seller e tudo mais, e ao mesmo tempo ela também mescla aqui alguns tiques narrativos, né, dos romances policiais, mas de uma forma muito interessante, né? Então tem Agatha Christie, Conan Doyle e tudo mais. E aí, pessoal, mas o interessante é o seguinte, né? Elogio da Mentira, por quê? Porque é isso, né? O cara é contratado para fazer livro tosco ali de mercado só para vender, né? E é uma sátira que ela está fazendo aqui. E aí eu finalizei aqui da seguinte forma, ó, fazendo a conexão desse romance da Patrícia Mello com o Bolsonaro como obra de arte inusitada, tá? Vamos lá. O Elogio da Mentira, primeiro, é exatamente o esquema das fake news,
né, a estrutura de manutenção de fake news sistemática dos bolsonaristas é um elogio da mentira diário. Né? Eu sei porque eu já tive acesso aqui a trocentas, e você vai na agência Lupa também lá, você verifica, todo dia eles estão desmentindo uma fake news do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro, os bolsonaristas, etc., eles são um grande elogio da mentira na política brasileira. Né? E aí, para além disso, tem o seguinte, o herói, o mito, né, que trai a farsa, ele é também, de certa forma, uma espécie de elogio da mentira. Ou melhor ainda, né, a mentira como elogio da verdade. Ou seja, eu defendo o bolsonarismo e assim eu devasso a farsa da direita. Que isso está conectado com os outros elementos que eu ponderei antes. Então, enquanto uma figura que faz um corte nesse caráter que é o tempo todo escondido para baixo do tapete da farsa da direita brasileira, ele aparece exatamente como um elogio da mentira, certo? E aí, quer dizer, a mentira como elogio da verdade, que é exatamente esse caráter do Bolsonaro de escancarar essas contradições bizarras da direita brasileira, e enfim, não só da... E além de ele estar escancarando, né, as contradições da direita brasileira de maneira geral, ele também faz isso em relação ao próprio bolsonarismo. Porque da mesma forma que essa tentativa bizarra do Bolsonaro de conectar elementos conservadores com neoliberais escancara a farsa dos neoliberais, escancara também a dele próprio, porque né, são opostos que estão se esbarrando ali e que não casam, né? Então é só olhar bem para isso aí que você, ó, tá na cara, como diria o Edgar Allan Poe, né? Tá ali, como diria o Nelson Rodrigues também, é um óbvio lulante, está na cara, só não vê quem não quer, né? O idiota está nu depois do 8 de janeiro, quer dizer, um elogio da mentira que ele está fazendo ali, e só não enxerga quem não quer, tá? É o traidor, né? É o herói traidor, tá? Então todas essas 4 histórias aqui acho que resumem bem aí esse caráter artístico, tá, do bolsonarismo e desse evento lá do 8 de janeiro como uma espécie de corte reflexivo e filosófico interessante aí para a gente discutir nos próximos meses, nos próximos anos aí, porque isso é uma forma de apontar as contradições violentas aí da direita brasileira e que muitas vezes acabam emperrando lá o Estado, impedindo a política de caminhar e o próprio país de maneira geral, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se fala no próximo vídeo aí, tá? Grande abraço, tamo junto. Fui.